Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui com os donos da bola. Hora certa de Brasília, 13h45. Confere aí. 13h43, errei por 2, então, meu está adiantado aqui. Estamos de volta, o melhor programa do mundo, de volta. Após a derrota de ontem, o presidente Alexandre Calil, ele concedeu uma entrevista, e aí Léo Gomes estava lá, né, e foi realmente uma entrevista muito interessante. Convido a você, atleticano, a acompanhar aqui nos Donos da Bola a partir de agora, veja aí. O que eu estou falando para a torcida é o seguinte, nós estamos atentos, não vem comer, nós temos que escrever um beck até sexta-feira. Hoje é quinta. Eu estou dando entrevista na quinta. Amanhã encerra. Então o negócio do futebol não é assim. Tá certo? Então, quer dizer, nós estamos buscando zagueiro. Continuamos buscando zagueiro. Mas para escrever até sexta-feira, eu não consigo trazer um zagueiro que não esteja disponível no mercado. É isso que tem que ser entendido. Não tem um jogador titular. O que tinha de bom nível que está jogando na Europa, nós temos o Emerson para o lugar dele. O Gilberto Silva foi machucado. O Júnior César era reserva do Lucas Cândido, que é Júnior, foi deslocado para a lateral esquerda. E qual mais? O Alexandro tem também. Não, Alexandro veio. Nós viemos com o André e com o Leonardo. Quer dizer, nós íamos ficar com 3 centroavantes aqui. Sendo que ele tinha uma proposta e me pediu para ser liberado, porque ele não ia jogar por causa do jogo. Então, quer dizer, não tem um jogador titular. Então, quer dizer, nós temos que pera lá. E outra coisa, não vamos transformar a derrota para o Tombense num desastre, não. O desastre é perder para o Olímpia. Para o Tombense, não. Então, quer dizer, nós estamos olhando e a torcida tem razão mesmo. Foi de dar ódio ver o time do Atlético jogar hoje, tá certo? Está todo mundo puto. E não é só, o presidente tal, o treinador tal, os jogadores estão. Mas acontece, gente, isso acontece. Então, eu quero dizer para o torcida do Atlético que eu estou acordado. Eu não tenho. Eu pedi ao treinador uma relação de jogadores. Isso aí vocês podem botar o microfone na boca dele e perguntar. Ela foi entregue? Não, ainda não. Porque não tem o problema do mercado. Não é porque, para quem está com a lata na boca, contratar, deve achar que pega uma varinha de condão e contrata. Agora, para quem tem que pagar, contratar é um parto. Então, peraí, parem as máquinas. Se ele, a gente já falou disso aqui no início, se ele pediu ao treinador, solicitou ao treinador uma lista e o treinador não apresentou, então a culpa da situação atual do Atlético é inteiramente do Paulo Autuori. E aí ele continua, quando o Léo pergunta, né? Entregou, não entregou, e aí ele fala assim, mas é por causa do mercado e porque vocês... Não, peraí, falar que não tem no mercado, você está de brincadeira comigo. Mas aí ele completa. Não, tá difícil no mercado. Tá difícil no mercado. Só que é o seguinte, a gente fala aqui toda semana. Argentina, Uruguai, Paraguai estão logo ali. Se você disser que lá na Argentina, no Chile, que lá não tem qualidade, porque lá os caras ganham, tem um teto aí de 25, 35 mil. O Calil falou ali que a situação do Casco, né, do lateral do Newell's, né, ele foi até a Argentina, só que o empresário pediu 4 milhões de euros. Mas o empresário então, também está de brincadeira, aí ele completa, Everton. Porque, alguém já falou, se eu não vi a resposta, desculpa eu estou te perguntando aqui, mas você sabe a resposta. Por que é que o Júnior César não ficou? Alguém já explicou só claramente? Ele falou que ele era o terceiro reserva. Tô mentindo? Foi na entrevista. Não, o argumento era que era um jogador caro pelo que ele entrega, pela importância que ele teria dentro do elenco. Não, mas isso a gente já falou que discordava há algum tempo, né? E ele só para completar, quando ele termina a resposta ali pro Léo, ele diz o seguinte: vocês da Latinha acham que contratar uma varinha de condão, mas quem paga sabe o que custa. Então, acho que aí já está a resposta. Tem uma situação que chegou até mim, eu não sei se realmente aconteceu, mas a fonte é muito importante, é fonte fidedigna, é gente muito séria. Que quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro e campeão da Libertadores, aconteceu uma reunião entre os homens fortes do Cruzeiro e eles disseram, não podemos deixar o nosso rival crescer, precisamos dar um jeito nisso. Como é que nós vamos dar um jeito nisso? Vamos montar um timaço para ganhar, o que tiver que disputar pela frente. E parece que o planejamento aconteceu, o resultado do planejamento veio antes do esperado, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro e entra muito forte para a Copa Libertadores. E tranquilo, porque tem elenco suficiente, o Cruzeiro tem um time muito bom no banco, não é? Então, aí está o que a gente chama de planejamento.
Aí quando o Atlético, seria natural que quando o Cruzeiro ganhasse o Campeonato Brasileiro e os dois seguindo para a Libertadores, você imaginasse. Pô, a gente sabe de todos os problemas financeiros, né? Por causa do dinheiro retido do Bernard. Isso é outra história. Mas se você olhar para o seu maior rival e dizer, poxa, eu preciso me reforçar, porque o meu rival foi campeão brasileiro e é meu principal adversário na Copa Libertadores, que é um torneio que leva ao Mundial. E parece que isso não aconteceu. Não estou dizendo que o Atlético não possa ganhar a Libertadores, tirar o Cruzeiro. Isso, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. A gente está falando do momento. Até porque, né? claro, do momento. Quem se preparou melhor para a Libertadores? É isso que a gente está falando. Claro, que a gente entende também, e aí não é futurologia, não é nada disso. É óbvio, quando você mesmo diz assim, o dinheiro do Bernal é outra coisa. Claro que não é assim, outra coisa. Ele fazia parte dessa história. Né? O dinheiro que seria usado para contratar. Mas só que a gente espera o seguinte, porque você pegar dinheiro, você ter dinheiro na mão e contratar, tudo bem, é tranquilo. Quando você passa por uma crise, é que tem que valer a questão da administração, é buscar os recursos, é tentar usar a criatividade, buscar parceiro, tentar resolver de alguma situação. É isso que se espera, porque se não fosse isso, a gente não estava aqui como jornalista, ele não estava lá como presidente, cada um na sua função. Essa é a função. Né? Não, essa história de o presidente pedir uma lista do treinador, eu acho um acerto da diretoria. Também porque acho. O treinador traz quem ele está pensando ali em escalar exatamente de acordo com a sua filosofia. Agora, para mim, o mais representativo aí é o fato de o Paulo Autori não ter entregue uma lista até o prazo, né? Então, realmente, às vezes ele achou que o que tinha era o suficiente, o que até certo modo é compreensível porque o time titular é bom, mas era necessário reforço ali para compor o elenco. Então, seria um erro do Paulo Autori mesmo. Agora, não dá para a gente avaliar a questão do Pedro Botelho, o Pedro Botelho ainda não jogou. Será que então foi não dá para avaliar, né? Mas o Ed Carlos todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então, eu não acho muito legal você bater de frente sempre. Você traz o Ronaldinho, bateu de frente com a torcida, o Ronaldinho funcionou. Você traz o Jô, bate de frente com a torcida, mas o Jô deu certo. Você traz o Cuca, bate de frente. Isso não vai acontecer sempre. Não é regra, né? Não é? E eu vejo que o Atlético tem um grupo de jogadores hoje que depende de um treinador estrategista. Depende de um treinador estrategista para saber mexer essas peças dentro de campo. E o Autuori não é, na minha avaliação, esse treinador estrategista que o Atlético precisa. Olha aqui, a Luaninha voltou, ela está aqui ao meu lado. Atendeu lá uma meia dúzia, né? Vendeu o consórcio, que é uma beleza, e está aqui comigo. Aqui em Minas, meu amigo, eu só compro e confio o meu carro zero com o consórcio nacional Chevrolet Brasil. É o seu carro zerinho saindo por menos de R$13 por dia. É isso mesmo, você pode começar o ano com o pé direito e adquirir o seu carro zero agora. Basta ligar 3003-4443. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Só que você tem que ligar agora e consultar. Porque olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante todo o seu plano. Olha só isso. E 25 dá para resolver parte dos problemas aí, hein? Parte dos problemas, mas tem que comprar agora seu Chevrolet por parcelas de R$386, é só aqui. Você vai ligar agora, vai ver como realizar o seu sonho comprando um Chevrolet zero, mas não pode perder a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade, que custa sabe quanto? R$386 mensais, é muito pequeno e ainda concorrendo a 25 mil por semana. Às vezes as pessoas vêm com uma dúvida sobre a questão do carro usado. Eu posso usar o meu seminovo como lance e tal? Claro, e dependendo do valor apurado no seu seminovo, você tira o zero na hora, amigo, na hora. É mole ou não é? 3003-4443. Não espere mais um ano para realizar o seu sonho. Seu Chevrolet de fábrica por R$13 ao dia é só no Brasil. Ligue agora, 3003-4443. É Chevrolet, é um Brasil, Zilzil. Luaninha vai sair, mas ela volta amanhã e a gente continua daqui. Obrigado, Luaninha, até amanhã. Na próxima quarta, o Cruzeiro estreia na Libertadores e a presença de Newton está vetada. Muita gente acreditava que ele poderia entrar em campo. Quem confirmou isso foi exatamente o técnico Marcelo Oliveira. Ele está realmente já no campo, já fazendo atividades até com bola, mas fazendo um trabalho físico mais apurado. O Newton depende um pouco mais de se condicionar para que não venha a ter novamente lesão. Então eu acho que o Newton ainda vai mais uma semana e meia por aí para voltar a jogar um jogo oficial do clube. Muito bem. Preocupa, Cadu, a ausência do Newton, já que a gente fala tanto da falta que ele faz nesse time? Ele, para mim, é o jogador mais insubstituível do elenco, porque ele está entre os principais e entre esses jogadores mais qualificados, ele é o que não tem substituto à altura.
Agora, pouco tempo, começo ali de temporada, acho que dá para segurar as pontas com o Souza. Se fosse a longo prazo, uma competição inteira sem o Newton, um mata-mata de Libertadores sem o Newton, eu acho que isso é muito preocupante. Por enquanto não é o ideal, é um pouco preocupante, digamos assim, mas acho que dá para levar. Edmar, é impressionante quando a gente está fazendo os jogos do Cruzeiro e o Newton não estando em campo. Foi assim com a URT, foi assim com a Caldense e assim ontem, principalmente no segundo tempo. A gente vê que a defesa do Cruzeiro trabalha muito mais. O Fábio, até ontem nem tanto, mas a defesa do Cruzeiro trabalhou muito mais ontem quando o Newton não está em campo. A bola chega toda hora estourada para Bruno Rodrigues e Dedé ter que tirar dali. É verdade. Bruno Rodrigues foi super bem também. A gente não falou dele, foi muito bem no jogo. E discreto, né? Como sempre. Muito, sempre na dele. E principalmente porque sobrecarrega o Lucas Silva, né? Porque o Lucas Silva tem que fazer meio que a função dele, alternar com o Souza, então fica muito complicado. E ali eles se integraram muito bem, o Newton e o Lucas Silva. Agora, acho que nesse jogo da Libertadores especificamente, que aí é onde realmente é o foco, como é fora de casa, talvez não se sinta tanto essa questão do Newton. Por quê? Porque naturalmente você vai segurar um pouco mais o jogo, vai cadenciar mais, vai esperar mais o adversário. Você perde um pouco daquela questão do cara que empurra mesmo, né, o time do Cruzeiro para frente, que é o caso do Newton, mas não é tanto que você vai ter essa utilização. E no Mineirão dá para segurar que você tem a torcida, a história do Mineirão e tal. Mas ele faz muita falta, mas faz muita falta. É o tipo de jogador interessante na Everton. Quem descobriu isso foi o Marcelo, né? Quem descobriu esse Newton desta forma foi o Marcelo Oliveira. Eu acho que isso é um mérito de um treinador, como ele acertou com o Lucas Silva, como ele acertou a própria questão do Bruno Rodrigues, que não era unanimidade com ninguém, ninguém achou que ele veio para ser o titular. Né? E o Marcelo conseguiu encontrar esse posicionamento. Acho que isso é trabalho de treinador. Diga, Cadu. Não, até falando dos volantes ali, falando do Lucas Silva especificamente, outro acerto do Marcelo Oliveira é que ele claramente está pedindo para o Lucas Silva chutar de fora da área com mais frequência. Ele revelou mesmo. Ontem ele chutou várias vezes, eu até desci na coletiva ontem após o jogo para perguntar isso para o Marcelo e ele confirmou. Então, para mim, é outro acerto. A altitude, tudo bem que o time que joga na altitude está mais acostumado, mas bem ou mal, a trajetória da bola fica traiçoeira até para quem já está mais acostumado. Então, é uma coisa planejada que está acontecendo. Não estão falando muito ainda porque o gol não saiu. Mas contra o RT, ele quase fez 2 golaços. Ontem ele chutou umas 3, 4 vezes com perigo de fora da área. Ele faz isso muito bem e tem o dedo do Marcelo nessa frequência. Ele está pegando e está chutando toda hora. Ele contou pra gente, o Lucas Silva, que ele conversou com o Marcelo, né, no final da temporada passada e início dessa temporada, que eles acertaram que ele ia passar a fazer os chutes fora da área e que o Marcelo fala pra ele assim, o gol, tem que sair o gol, você tem que ter esse objetivo, você tem essa característica, eu quero que você chegue mais. Ou seja, o Marcelo não está preocupado só com o que o jogador rende nesse momento, mas o que ele pode fazer, ele vê a característica dele, né, a juventude que ele tem, a importância que ele pode ter. Porque, claro, quando você tem jogadores que vão muito à frente, como é o caso do Cruzeiro, às vezes você se utilizar de uma surpresa, né, vinda de trás, com o Lucas Silva, né, aquela sensação pode mudar muita coisa no jogo, ainda mais um jogo de Libertadores, onde essas surpresas sempre são valorizadas, e por isso o Lucas contou que ele acertou com o Marcelo, e o Marcelo confirmou que ele realmente, essa é a nova função do Lucas Silva. Ontem a gente viu o Lucas Silva dentro da área umas 2 ou 3 vezes, inclusive um arremate que a gente mostrou nos melhores momentos aí, uma bola que ele pegou numa sobra do Everton, ele bateu, a bola subiu, exatamente dentro do que você está dizendo. Jogando um pouco mais à frente, encostando mais, ele bate bem de fora da área. Né? Pode ser um jogador muito importante. E pensar que o Marcelo disse pra gente que ele ainda não era titular, né, quando o Lucas Silva foi assumir a posição, porque ele queria que o Lucas marcasse um pouco mais, ele ainda tinha essa dificuldade. Aí o Lucas foi, marcou, tá marcando tudo, né? Aí ele falou, tudo bem, agora você pode ir um pouquinho pra frente, vou deixar você chutar pra gol, você vai lá. Você vê que bacana essa composição, né? Só falta começar a fazer mais gol pro menino começar a valer tantos milhões de euros que... Vai valer, não tem a menor dúvida. Isso chama atenção demais. Né? O volante que chega à frente... O Paulinho um exemplo disso. Exatamente. O volante chega mais à frente, aí começa a fazer gols, daí ele já passa a ter uma outra função no meio-campo. Né, aí que está a diferença do treinador. O treinador que descobre essas variações em cima sobre o mesmo jogador. Né? Bom, você marca bem, mas se você pega bem de fora da área, então chega mais. É o caso, né, que aconteceu com o Paulinho, a gente vê isso em vários outros times. Especialmente agora no Cruzeiro, com essa mudança que o Marcelo fez.
Lucas Silva joga mais à frente, bate bem na bola, ele faz umas viradas de jogo interessantes. Né? Que é a característica que é uma característica, bate realmente de meio e longa distância. Mas você vai colocando para ele, né? Tá bom, você aprendeu a marcar, então tá, agora vamos sair um pouquinho mais, vamos fazer isso. Quer dizer, ele vai impondo isso ao jogador. Isso é a construção de um treinador. Isso é a importância de você ter o treinador que tem essa visão. E não aquele que está muito preocupado com o imediatismo do momento. Eu preciso resolver esse jogo, eu quero que você seja assim, mas, ou seja, aquele que está pensando em quem está lá no banco. Sabe o que acontece, Everton? Isso valoriza demais o grupo. Quem está lá, né, os meninos que ainda não estão tendo chance, eles falam assim, gente, se ele ajudou o Lucas Silva dessa forma, ele também vai poder me... Isso se aproxima demais. Você tem um treinador que tem essa história. E tudo isso por quê? Porque ele foi da base. Tudo isso porque tem que se valorizar a base e treinador de base. Cadu, eu tenho um minuto para você me responder. Ontem o Dagoberto entrou muito bem no jogo. Mas jogou muito bem. Procurando o jogo o tempo todo, com velocidade, batendo de fora da área, dando muitas assistências e tal. E aí, Cadu? O William segue no banco, Dagoberto, aquela formação do meio-campo ali é a formação ideal para o Cruzeiro na Libertadores? Acho que sim, Dagoberto como titular e o William como essa arma de segundo tempo, às vezes nem necessariamente entrando no lugar do Dagoberto. É o mais óbvio, é o mais correto, mas dependendo da circunstância, os dois podem jogar juntos sim. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu gosto muito do William, mas pela habilidade, pelo drible ali, aquela jogada logo no começo do jogo, que o Dagoberto foi fazendo fila e quase fez um gol, por esse tipo de coisa, eu acho que o Dagoberto tem que ser titular. Muito bem, nós temos 30 segundos, eu já agradeço rapaz, tem umas mensagens aqui rapidamente, ô Juvencio, não posso esquecer, até porque promessa é dívida. Olha aqui, o Jalfer Pimenta está dizendo que o time do... Olha o que está dizendo aqui, hein? O time do Galo já é velho e cansado, já não tinha um bom banco ano passado, tiveram 6 meses para se reforçar e conseguiram piorar. Opinião do Jalfer Pimenta. O Ed Chard Gomes Soares. Todo o time tem jogado com 2 volantes. Um de contenção, mais marcador, e um que sai mais para o jogo. Só não entendi até hoje o que o Josué faz no time do Atlético. E o Robert Martins de Carvalho. Seria interessante um amistoso entre Cruzeiro e Seleção Brasileira para ver quem é melhor. A gente se fala, pessoal. Um abraço. Tchau.